Olá pessoal, hoje trago ao canal um sonho de projetor. Vou falar deste Optoma UHZ50 e eu digo que é um sonho porque depois de vocês experimentarem um projetor destes não vão querer mais nenhum e porque para muita gente poderá ser um sonho por causa da questão do preço. Eu costumo recomendar projetores de 200 € porque a maior parte das pessoas quer ter um espaço em que quer montar um projetor, desmontar um projetor, vai utilizá-lo às vezes e por 200 € vocês já costumam arranjar soluções muito boas para 1080p para utilizar esporadicamente. No entanto, este projetor custa 10 vezes mais no mínimo, estamos a falar de um projetor que custa entre 2.500 a 3.000 € e como já podem ver, isto não é um preço, digamos, aceitável para muita gente. No entanto, este projetor é um projetor para quem tem um espaço em casa, está a montar um espaço mesmo de cinema e quer ter uma qualidade muito semelhante em termos de imagem à qualidade que tem quando vai ao cinema. É claro que vai ter que utilizar isto praticamente todos os dias para abater o preço de estarmos a pagar um bilhete e irmos ao cinema. No entanto, eu acho que existe mercado para isto. E o que eu vos posso dizer é que depois de experimentarmos um projetor deste género, não vamos querer ter mais nada. Existem aí alguns pontos a ter em conta que eu vou falar, porque já experimentei vários projetores, só para vocês terem em conta o que é que podem esperar de um projetor deste género. Para começar, isto é um projetor 4K, consegue reproduzir 4K a 60 fps, ou então, por exemplo, 1080 a 120 fps. Portanto, pode ser utilizado até aqui como aparelho ligado por HDMI ao vosso computador para jogarem jogos, digamos, em 100 polegadas. Portanto, podem utilizar isto com jogos, com uma consola, por exemplo, mas aí os 120 Hz só dão em 1080p, em 4K conseguem ir até aos 60 fps, que eu acho também que se quiserem jogar, também dá. No entanto, isto é realmente um projetor para vocês instalarem num sítio que fica dedicado, que fica montado e está sempre pronto para utilizar. Em termos das características principais, como eu estou a dizer, é 4K, estamos a falar de um projetor DLP com uma projeção laser, ou seja, já é o mesmo tipo de projeção, por exemplo, claro que não é a mesma coisa, mas já acaba por ser equivalente ao que vocês veem no cinema, também projeção a laser. E com isso, vocês conseguem ter uma imagem mesmo muito nítida e uma imagem com umas cores bastante vivas e parece que vocês têm uma televisão em ponto gigante. Ou seja, se vocês tiverem uma boa tela, tiverem este projetor, em termos de qualidade de imagem, é claro, podemos dizer que não é comparável, por exemplo, a uma televisão OLED, especialmente com a parte dos pretos e com a parte de algumas cores. No entanto, isto estará o mais próximo do equivalente a uma televisão OLED e estamos a falar depois de uma televisão de 100 polegadas. Eu, pelo que andei a testar, eu adorei a qualidade de imagem. Em termos de coisas que vocês devem ter em conta, em termos de focagem, é uma focagem manual, vocês fazem a focagem na parte da frente e ficam com uma focagem perfeita, não tem aquela particularidade como se vê em projetores mais baratos, parece que vocês conseguem focar no meio e depois não conseguem focar nos cantos. Neste projetor fica focado em todo lado. Depois na própria lente vocês têm uma peça para fazer o zoom, para vocês conseguirem depois adequar melhor à vossa tela, ou seja, temos o zoom normal de uma vez até 1.3 vezes e depois conseguem também ajustar aqui a altura da projeção, tem uma peça na parte de baixo à frente para conseguirem levantar o projetor e mesmo assim tem uma peça para fazer o shift da lente, em que conseguem também puxar a lente mais para cima ou mais para baixo para realmente conseguirem ajustar perfeitamente ao vosso ecrã. É claro que convém o projetor ficar alinhado com o ecrã, podem na mesma fazer um pequeno shift para a esquerda ou para a direita, que ele depois por software consegue fazer o ajuste trapezoide. Passando então a esta questão do software. No software vocês conseguem fazer os ajustes todos, quer pelo comando, quer pelos botões que tem na parte de cima. Depois em termos de imagem vocês conseguem ajustar se o projetor está em baixo, se está em cima, se está atrás da tela ou à frente da tela. Conseguem fazer o ajuste trapezoide e conseguem pôr em modo automático, que é aquela questão quando o projetor está acima da tela ou que está abaixo da tela, para não ficar com aquele formato em trapézio e ficar com um retângulo perfeito. E além disso depois conseguem fazer um ajuste em que conseguem ter vários pontos para ajustar, para conseguirem colocar mesmo centrado com a vossa tela, mesmo que o projetor esteja um bocado mais para baixo ou mais para cima, ou mais para a esquerda ou para a direita, vocês conseguem fazer ajustes para ficarem com o retângulo perfeito e para ficarem com uma imagem totalmente perfeita. Portanto, nesse ponto vocês conseguem fazer os ajustes todos, depois conseguem também ajustar a qualidade da imagem, conseguem ajustar alguns detalhes para ficarem com a imagem o mais perfeita para a vossa utilização. Em termos práticos, isto está a correr Android por trás, no entanto é um Android customizado, em que vocês têm uma loja da Optoma e conseguem instalar algumas aplicações. Também tem o browser,
por exemplo, para navegar, e tem algumas aplicações para depois vocês ligarem o vosso smartphone ao projetor. Aqui alguns pontos a terem em conta em relação a isso. Em relação à ligação com a internet, pelo menos este modelo funciona com a Ethernet, isso significa que vocês depois têm que ter um cabo até ao projetor para poderem ter internet no próprio projetor. Em termos de interfaces, temos 3 portas HDMI, HDCP 2.2, ou seja, este já é um projetor totalmente indicado para vocês poderem ligar as vossas consolas mais recentes, além de poderem ligar, por exemplo, uma box Android, poderem ligar um computador, poderem ligar qualquer dispositivo que ligue por HDMI. Temos 3 portas USB, das quais uma é indicada para 5 volts, 1.5 amperes, ou seja, se quiserem ligar uma pen Android, podem ligar aqui para a energia e assim não tem que ter um cabo esticado para ligar mais nada. Tem a porta de Ethernet, tem uma porta de áudio óptico, 2 portas de áudio out, de jack 3.5mm, e ainda temos uma porta de 3D Sync, que eu não experimentei, e uma de RS232. E como está a dizer, o sistema operativo para mim não é o mais completo. É suficiente se vocês quiserem utilizar coisas básicas, mas a meu ver, se vocês quiserem utilizar todas as aplicações como utilizam como se fosse uma Smart TV, a melhor utilização que vocês podem ter para isto é ter uma pen Android TV ou um Fire TV Stick ligado diretamente ao HDMI e assim vocês usufruírem das vossas aplicações diretamente num sistema Android muito mais completo. Aqui os pontos mais negativos que eu vejo neste aparelho é efetivamente não termos o Wi-Fi nativo, temos que utilizar Ethernet, e não termos um sistema operativo totalmente completo em termos de Android, ou seja, ser um Android TV, mas sim um Android customizado que nos limita e não dá para instalar tantas aplicações diretamente. Claro que depois, se vocês arranjarem um APK para instalarem, vão conseguir instalar, podem não ser garantido que todas as aplicações funcionem de forma perfeita, com a resolução no máximo em 4K. E é por isso que eu estava a dizer que ligando uma pen Android, um Fire TV Stick ou uma box Android, ficam muito melhores servidos, porque aí utilizam um sistema operativo muito mais completo e tem também a qualidade no máximo. Em relação ao projetor, também outro ponto que tem em conta, se isto é um projetor para vocês instalarem numa sala de cinema, depois convém ligarem um sistema de som melhor, porque apesar do projetor ter uma coluna, nós podemos ter em conta que o som é muito inferior à qualidade de imagem que vocês conseguem com este projetor. Ou seja, digamos que a qualidade de imagem é 5 estrelas, a qualidade de som estará ali nas 3 estrelas, é suficiente para vocês utilizarem às vezes. No entanto, claro que se tiver instalado, vocês ligam aqui por áudio óptico um sistema de som e ficam com um som ao estilo de cinema e ficam com uma imagem ao estilo de cinema. Portanto, pessoal, para concluir, nós temos aqui um projetor que eu acho que vale a pena investir, se vocês tiverem o espaço para investir e se forem utilizar o projetor todos os dias. Isto tem uma qualidade excelente de imagem, mesmo com alguma luz ambiente vocês conseguem ter uma boa imagem. É claro que tirar a partida 100% é com a sala às escuras, mas se tiverem alguma luz de presença, é claro que não podem estar durante o dia, aí vão notar que a imagem fica um bocado mais batida, mesmo assim é suficiente para utilizar, mas se estivermos aqui com alguma luz de presença dá para utilizar, ou se estivermos totalmente às escuras aí realmente é perfeito. Uma qualidade de imagem excelente, conseguimos ter uma imagem 4K, conseguimos ter uma imagem nítida, umas cores bastante vivas e é muito difícil bater este tipo de qualidade. É claro que também não nos podemos esquecer que estamos a falar de um projetor a custar cerca de 3.000 euros, é aqui um investimento para durar vários anos e para ser abatido sempre que vocês vão utilizando. Agora, para quem não tem um espaço dedicado ou não tem tanto dinheiro para dar por um projetor assim, é como está a dizer, olhem para os 200, 300 euros, claro que não são equivalentes, mas são suficientes para o tipo de investimento que vocês podem fazer. Agora, para quem quer ter uma sala de cinema em casa, isto é uma solução a pensarem e a terem em conta. Portanto, pessoal, acho que está assim tudo dito. Já sabem, como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo. Jerk, Tom. Look, Celia, we have to follow our passions. You have your robotics and I just want to be awesome in space. Why don't you just admit that you're